Toda vez que as eleições se aproximam, a mesma discussão vem à tona. Será que as pesquisas mentem? Será que elas realmente mostram o cenário? Esse é o Brain Bug. Chegamos à reta final de mais uma eleição, e toda vez que isso acontece, quando uma nova pesquisa é divulgada, as pessoas reclamam e falam muito que elas não mostram o que está acontecendo nas ruas, e então elas estariam erradas. Mas a maioria das pessoas não tem a menor noção de como uma pesquisa é feita, então a gente precisa dar uma olhada nisso antes, e depois eu vou mostrar para vocês se as outras pesquisas acertaram ou erraram nas previsões dos candidatos. E acho que o que eu mais ouço por aí é as pessoas dizendo: ah, mas eu não fui perguntado sobre minha intenção de voto. Agora tem que entender que pesquisa eleitoral é diferente de censo. Censo é uma pesquisa feita com toda a população do Brasil inteiro ou de um país inteiro. Pesquisas são feitas através de amostras, que são partes pequenas da população. Uma amostra é escolhida exatamente por diferentes critérios, ou seja, ela tem que representar bem o universo total. Ou seja, quando as pesquisas entrevistam 2.000, 3.000 pessoas, dentre essas 3.000 pessoas, é preciso ter bastante diversidade, tanto étnica, quanto cultural, quanto de vários estados diferentes, para que ela represente bem o que todos os estados estão pensando. As amostras dependem de 3 fatores. O primeiro deles é o universo, que é a população geral que você está querendo pesquisar. Nesse caso, a gente está falando de 140 milhões, mais ou menos, de pessoas, que é o universo total de eleitores no Brasil. O segundo fator é a margem de erro, que é aquele famoso para mais ou para menos, que na maioria das vezes é 2%, e o nível de confiabilidade, que na maioria das pesquisas também é de 95%. Ou seja, se eu repetir a pesquisa 100 vezes, em 95% das vezes eu vou ter o mesmo resultado e em 5% das vezes pode ser que eu tenha outro tipo de resultado. Isso é muito importante, porque as pesquisas mostram muito bem o que está acontecendo, mas elas não são 100% confiáveis. Eu vou aproveitar e vou deixar na descrição aí alguns vídeos mostrando como é a conta matemática que a gente faz para chegar ao número exato da amostra, e uns outros links sobre pesquisas anteriores e coisas interessantes para saber sobre esse tema. Aproveita e deixa o seu like e não esquece de comentar no vídeo. Então, você não precisa ser entrevistado exatamente para a gente entender o que está acontecendo no Brasil inteiro. É como num exame de sangue, que você tira uma porção pequena de sangue para saber como o sistema inteiro está funcionando. Matematicamente, a gente sabe muito bem que esse tipo de sistema funciona e ele é confiável para mostrar o que está acontecendo no universo geral. Pesquisas custam muito dinheiro, e quando eu falo muito dinheiro, é na casa dos milhões de reais. Então, para você realizar várias pesquisas eleitorais uma vez ou outra, você não pode entrevistar todo mundo, você tem que entrevistar uma amostra pequena para que ela represente o cenário inteiro, mas que você consiga fazer isso rápido e de uma maneira financeiramente viável. Uma coisa muito importante que vocês entendam é que essas enquetes feitas em rede social não mostram absolutamente nada da realidade, porque na maioria delas está carregada de viés. O que é esse viés? Os caras acabam fazendo as pesquisas dentro das próprias páginas dos candidatos, então é muito provável que esse candidato ganhe disparadamente na frente. Ou seja, não adianta acreditar nessas coisas que elas não mostram a realidade. Se você quer saber se uma pesquisa foi feita de forma correta e seguir todos os padrões, dá uma verificada no site do TSE que eu vou deixar aí embaixo. Em fevereiro do ano passado, cientistas da Universidade de Houston verificaram pesquisas eleitorais feitas entre 2013 e 2014 em países latino-americanos. E o que eles conseguiram constatar é que 90% dessas pesquisas acertaram o resultado com grande eficácia. Ou seja, a cada 11 eleições, de 11 pesquisas, 10 acertavam os resultados. Agora, um dos melhores resultados que eu achei foi uma pesquisa publicada na revista Nature, que verificou mais de 30.000 pesquisas eleitorais em 45 países democráticos entre 1942 e 2017. E ela descobriu que desde aquela época até hoje, o acerto das pesquisas se mantém estável e com certa melhora até, ou seja, as pesquisas não estão ficando menos confiáveis e com mais viés para esse ou para aquele candidato. É bom destacar também que eles dizem que em cenários políticos conturbados pode haver diferenças entre pesquisas e resultados, porque nesses cenários é mais difícil de prever como a população vai se comportar perto das eleições. Então, apesar desse monte de teorias da conspiração, as pesquisas retratam muito bem a realidade e elas não tentam ficar ajudando nenhum candidato. Se a gente for pegar as últimas 4 eleições
com as pesquisas eleitorais para presidente. No primeiro turno, elas conseguiram mostrar muito bem quem ia ser eleito, apesar de ter alguns erros para quem ia para o segundo turno. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender melhor. O cenário da última eleição mostrava o seguinte: pelo Datafolha, a Dilma tinha 40%, a Marina tinha 39% e o Aécio tinha 17%. Já pelo Ibope, a Dilma tinha 40%, a Marina tinha 34% e o Aécio tinha 22%. Mas os resultados finais foram um pouco diferentes, com a Dilma chegando a 41%, o Aécio com 33% e a Marina com 21%. O que a gente conseguiu ver aí é que teve um aumento de quase 20% para a Marina nas pesquisas e um decréscimo de 15% para o Aécio, mudando o cenário de segundo turno, que todo mundo imaginava que ia ser entre Marina e Dilma, e acabou sendo entre Marina e Aécio. Então muito tem se falado no cenário político do Brasil nessa última eleição. E como eu disse antes, o nosso cenário político é conturbado. Ou seja, pode ser que haja alguma diferença entre as pesquisas e o resultado final. Isso porque eu tô vendo, logicamente, que é uma opinião totalmente... Então é isso, galera. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como as pesquisas acontecem. E por favor, entendam que ninguém tá tentando fazer uma pesquisa para agradar ou para prejudicar ninguém, não. É só uma maneira de fazer que a gente sabe matematicamente que funciona muito bem, como os resultados que estão amostrados em todos esses artigos que eu vou deixar aí embaixo, que as pesquisas eleitorais são sim confiáveis. Se ficou mais algum tipo de dúvida, vai ter link aí embaixo, é só dar uma olhada, só pesquisar um pouco mais. E fica por aí que sempre vai ter coisa nova, das atualidades, das coisas que estão acontecendo. Eu sou o Luan e esse foi o Brain Bug.